Fala pessoal, beleza? Galera, seguinte, nesse vídeo vou mostrar para vocês como eu fiz a programação para o robô do futebol de robô para essa edição de 2023. Então eu mudei algumas coisas da versão anterior, porque dessa vez ele tem dois servos motores para funcionar como chutadores. Bom, se é a primeira vez que você está usando Arduino, então você tem que prestar atenção que aqui em ferramentas você vai selecionar a porta que está o seu Arduino e também vai selecionar a placa. Então aqui você vai pôr Arduino Uno. Uma vez feito isso, a gente vai ver o que tem na programação. Os primeiros comandos aqui de #define são para os pinos de entrada do driver que controla o motor. E depois a gente tem uma outra sequência de defines para determinar alguns valores importantes nesse programa. Então tem três valores de posição dos servos motores. Tem a posição 1, a 2 e a 3. A 1 eu coloquei 100 graus, a 2 135 e a 3 110. Depois vocês vão entender melhor e vocês podem testar novos valores para ver o comportamento do servo. Tem também uma variável T1 com o valor de 20, que é uma referência de tempo, porque eu fiz o robô de forma que quando ele está andando, os dois chutadores se mexem num ângulo bem pequeno, só para parecer que são dois pés ou duas pernas se mexendo. Um pouco mais abaixo eu tenho as variáveis importantes aqui. Uma é a char, do tipo char, que vai ser o texto recebido, vai receber uma letra que vem do aplicativo do celular via Bluetooth, e essa letra vai determinar se ele vai para frente, para trás, para um lado, para o outro, ou mesmo se ele vai chutar ou não. Depois tem uma variável T, que vai ficar então mudando o valor dela o tempo todo e contando um certo tempo, para ele fazer o movimento de mexer os pés enquanto está andando. A variável passo é para controlar se ele vai estar fazendo esse movimento ou se ele vai estar parado, e aí no máximo ele vai estar aguardando um comando para chutar. E aqui a parte que é realmente uma novidade, acho que a parte mais interessante dessa atualização, é que eu criei duas variáveis, uma chamada sinal A e a outra sinal B. Uma eu igualei com 0 e a outra eu igualei com valor 1. Então elas são do tipo booleano, elas só aceitam valores 0 ou 1. E dessa vez ficou bem mais fácil para você configurar os comandos do robô. Caso você carregue o programa, então você vai clicar aqui em cima em carregar. Aí você testou lá e ele não foi para frente, então vai ser mais fácil configurar tudo certinho. Se ele foi para frente, os outros comandos vão funcionar corretamente. Quando você mandar para trás, ele vai para trás. Quando você mandar para um lado, ele vai para o lado, para a esquerda também ou para a direita. Agora, se você carregou e ele foi para trás, então o comando está invertido. Se o comando estiver invertido, o que você vai fazer? Você vai inverter os valores dessas variáveis. Aonde está aqui 0, você vai colocar 1. E aonde está 1, você vai colocar 0. Então, invertendo dessa forma, você inverteu o comando do primeiro motor e do segundo motor. Aí você carrega novamente o programa. Quando você mandar o robô ir para frente, ele vai para frente. Porque no caso anterior ele estava indo ao contrário, ele ia para trás. Tem uma terceira opção, que é você carregou do jeito que eu coloquei aqui para download. E aí quando você mandou o robô para frente, ele não foi nem para frente nem para trás, ele começou a girar. Ou seja, ele está acionando um motor para frente e um motor para trás. Como você não vai saber qual é o motor, o jeito mais fácil é por tentativa e erro. Você pega aqui o valor que está em 0 e coloca valor 1. Aí você carrega novamente o programa. Então ele vai ficar 1 em cima e 1 embaixo. Quando você carregar, você dá o comando para o carrinho ir para frente. Se ele for para frente, tudo bem, você corrigiu o problema, os outros comandos vão funcionar corretamente.
mas pode ser que ele vá para trás. Então caiu na situação anterior. Se ele estiver indo para trás, e vamos supor que aqui em cima está 1, embaixo também está 1. Aí você inverte os dois, põe 0 em cima, 0 embaixo. Quando você carregar, ele passa aí para frente, dando o comando para frente. E aí você confere os outros comandos, mas eles vão funcionar com a sincronia correta. Bom, aqui eu vou dar uma leve explicação de como é o programa. No vídeo da edição anterior eu fiz mais detalhado, então quem tiver em dúvida também pode usar o outro vídeo como complemento. Um detalhe importante é que sempre que você vai carregar o programa, você tem que desconectar o módulo Bluetooth, pelo menos o pino de 5 volts dele. Senão você vai conectar o USB, vai dar conflito de comunicação e ele escreve aqui carregando e não consegue carregar o programa. Bom, então na sequência eu tenho um hashtag include para incluir a biblioteca do servo, que é a servo.h. E aí eu criei 2 servos para ter o controle independente deles. Então o primeiro servo eu chamei de servo 1, o segundo de servo 2. Aí tem o início, o void setup. Bom, o primeiro comando é o serial.begin para iniciar a comunicação serial do Arduino. Abaixo tem uma série de comandos do tipo pinMode para definir cada pino e o modo dele, no caso vão ser todas saídas, tanto do Enable A e do Enable B, que são os controles analógicos dos motores, e do IN1 até o IN4, que são as entradas digitais dos motores. Tem também o pino 13, que aciona um LED. Quando eu apertar para frente, esse LED vai acender. Quando eu soltar, ele se apaga. Então serve para eu perceber se o Arduino está recebendo o sinal, independente do acionamento dos motores. Aí aqui eu já coloquei algumas configurações para o servo se mexer toda vez que eu resetar o Arduino ou ligar ele. E assim eu percebo que o void setup foi carregado corretamente. Então o servo 1 eu coloquei o comando .attach e o número 10. Esse 10 quer dizer que eu vou ligar o pino de sinal dele no pino 10 e o servo 2 no pino 11. Aí vem os comandos para o acionamento do servo. Então o servo 1.write, aqui eu coloco um número, aonde vai a posição do servo. No caso eu coloquei pos2, que é o que a gente já definiu aqui no define, pos2 está em 135 graus. Isso para o servo 1. Aí o servo 2, ele vai também com o comando write para a posição 220 menos pos2. Pos2, 135. Então se você alterar o pos2, seja para mais ou para menos, ele vai alterar a amplitude desse primeiro movimento quando você liga o robô. Ele dá um delay de 100 milissegundos só para aguardar o movimento. E daí eu vou mover o servo 1 e 2 novamente. O servo 1 vou mover para a posição 1, pos 1, que é o valor de 100 graus. E depois o servo 2 vou mover também com o comando .write para 220 menos pos 1. Por que aí fica 220 menos pos 1? É porque um chutador está para cima e o outro está para baixo. Então eles trabalham em ângulos opostos. E não chega a ser exatamente o mesmo ângulo, porque você nunca consegue posicionar os dois no mesmo ângulo antes de começar o movimento. Cada servo dá uma pequena diferença de um para o outro. Aqui eu dei um serial print ln, aguardando o comando. É para o caso de você testar no computador, você vai abrir o terminal serial e vai aparecer esse texto. Aí tem o fim do void loop e o fim do void setup e o início do void loop. Então aqui vai ficar acontecendo as coisas repetitivamente. Então o primeiro comando é um if para verificar se tem alguma letra, algum texto recebido na comunicação serial. Isso vai vir através do módulo Bluetooth. Então eu tenho um serial.available maior que 0. Então, se essa condição for verdadeira,
ele executa o que está embaixo. A variável texto recebido vai receber, no caso, uma letra que vem do Bluetooth e ele faz essa leitura através do serial.read, abre e fecha parênteses. Bom, que letra é essa e como funciona o aplicativo que a gente está usando? A gente está usando o Bluetooth RC Controller e ele tem essa tela que eu estou mostrando para vocês. Vocês podem baixar ele pela Play Store e depois que você baixou e o robô está ligado, o módulo Bluetooth vai estar piscando, aguardando um comando. O que você vai fazer? Você vai entrar na configuração do seu celular, ativar o Bluetooth e encontrar esse módulo. Geralmente ele vai estar com o nome HC06 ou HC05 e a senha geralmente é 1234 ou 0000, uma sequência de 4 zeros. Já tem um vídeo aqui também explicando como que você pode mudar esse nome e essa senha. Bom, voltando para o aplicativo, você inicia ele vai estar piscando em vermelho ali no canto, dizendo que ainda não foi conectado com um dispositivo. Ele tem essa engrenagem no centro, e aí você vai em Connect to Car e vai procurar o seu dispositivo. No caso, um HC06, por exemplo. Quando você tocar nele, ele vai fazer a busca e vai escrever embaixo que foi pareado com sucesso. Aí a luzinha que ficava piscando vermelha vai ficar verde na tela do celular. Bom, ali você tem os comandos para frente e para trás, para um lado e para o outro. Farol dianteiro, traseiro, buzina e o pisca, que é esse triângulo. Eu quero usar para frente e para trás, direita e esquerda e o pisca como um chutador. Os outros comandos, as setas, é apenas para direcionar o robô. Bom, se você entrar na engrenagem, que é o menu, vai ter lá Settings, que são as configurações. E lá, se você correr um pouquinho a tela, você vai ver que tem uma sequência de comandos que o aplicativo envia para o Arduino a fim de coordenar os movimentos. Então tá ali em inglês, mas o forward é para frente, o back é para trás, left é esquerda, right é direita e assim sucessivamente. Então, por exemplo, quando você aperta para frente, ele manda uma letra F. Quando você aperta para trás, ele manda uma letra B. E no caso do pisca, quando você aciona ele manda, tá ali como extra on, ele manda um X maiúsculo. Se você desliga ele manda um X minúsculo. Então a gente vai usar essa sequência de letras como uma identificação aqui no programa do Arduino. Aí voltando para cá, eu tenho movimentação do carro. If, então se o texto recebido for igual à letra F, então quer dizer que eu tenho um comando para frente. E aí eu vou ter uma sequência de digital write, que vai ser para definir o movimento dos motores. E em vez de escrever aqui 0 ou 1 na frente de cada um das entradas, eu simplesmente coloquei sinal A nos dois primeiros comandos, sinal B nos dois últimos, e observe que tem uma exclamação aqui, no primeiro sinal A e no primeiro sinal B. Exclamação quer dizer que ele vai sair um sinal invertido. Então eu tenho, por exemplo, vai vir aqui um sinal 0 e embaixo um sinal 1. E aqui a mesma sequência. Se vier um 0 em cima, no B, também vai o número 1. Então vai o número 1 no sinal B de baixo. Um invertido do outro. Por isso que a gente faz aquela configuração logo no começo, do sinal A e sinal B, e determina os valores dele. Eu fiz toda a programação baseada nessa sequência. Então vocês vão ver que depois tem comando para trás, para direita, para esquerda, e ele sempre tem sinal A e sinal B, sinal A e sinal B. Sempre segue a mesma lógica, muda só a posição da exclamação. Isso facilitou muito para configurar inicialmente o robô. Tem também o Analog Write, que é o que vai no ENA, e tem o Analog Write que vai no ENB, que eu coloquei
nessa situação eu deixei sempre em 255, que é o valor máximo. Em alguns pontos do programa eu coloquei o valor 0, por exemplo, para frente e para a esquerda. Ele vai parar um dos motores. Então o ENA vai para valor 0. Se o seu carrinho estiver desalinhado, quando você manda para frente ele começa a ir um pouco para a direita ou um pouco para a esquerda. Então você vem nesse primeiro comando e você pode aqui diminuir um dos dois, ou o NA ou o NB. Põe, por exemplo, 200, 220. Vai testando valores para que os motores acionem com velocidades iguais, mantendo o carrinho alinhado. Só que depois você vai ter que fazer essas correções em cada um dos movimentos, porque talvez para trás ele também ande desalinhado e talvez nos movimentos para direita e esquerda não seja perceptível a diferença de velocidade entre um motor e outro. Aqui também no para frente tem o Digital Write do pino 13 com o valor 1. Então eu vou ligar aquele LEDzinho do pino 13 para ver na placa do Arduino o resultado de apertar no aplicativo para frente. Vocês vão ver que também em todos os comandos eu coloquei esse passo igual a 1, que é para acionar a lógica do movimento dos chutadores, como se ele estivesse dando um passo, mexendo as pernas ou os pés ali. Então esse passo eu copiei no comando para trás, no comando para a direita, para a esquerda, depois para frente e esquerda, para a esquerda e direita, e para trás e esquerda. Tem também para trás e direita e finalmente o comando parado. No comando parado ele não vai ficar mexendo os chutadores. Então o comando passo ele está igual a 0. E também se ele está igual a 0, antes de colocar ele, observem que eu coloquei aqui servo.write posição 1, servo2.write 220 menos posição 1, que é para igualar os dois na posição parado mais para baixo e não para cima como se ele tivesse terminado um chute. Então eu posiciono eles parado para baixo, dou o passo igual a 0, garantindo que eles não vão ficar se mexendo. E aqui também um comando diferente da maioria das outras condições, que eu coloquei o Digital Write do 13 com valor 0. Então o LED do pino 13 vai estar desligado. Observe então que ao pressionar para frente, acende o LED na placa do Arduino. Ao soltar, ele fica parado, então ele desliga o LED. Isso permite a gente identificar facilmente se a comunicação está sendo eficiente. Bom, daí eu tenho aqui um outro else if para o texto recebido do X maiúsculo e depois do X minúsculo, que é justamente quando eu aciono o triângulo, deixo ele ligado ou desligado. Cada um desses comandos, ou seja, cada uma vez que eu toco no botão, ele faz um chute. Ele imprime aqui no monitor serial, através do serial.println, o texto chute. E o servo 1 eu mandei para a posição 2. O servo 2 eu mandei para a posição 220 menos posição 2. Lá em cima, nos defines, a gente vai ter posição 2, 135, o ângulo de 135. Bom, a gente tem também um else if para o X minúsculo, e ele vai repetir exatamente a mesma sequência. No finalzinho tanto do X minúsculo como do X maiúsculo, você tem um pequeno delay de 200 milissegundos, que é para aguardar o movimento dos servomotores. E aqui a última estrutura desse código é um if caso o passo seja igual a 1. Então é aquele passo que eu coloquei na maioria dos comandos, passo igual a 1, e ele só está igual a 0 quando o robô está parado. Então com o robô em movimento, ele executa, vai ficar sempre executando essa sequência.
essa sequência faz os chutadores se mexerem como se ele estivesse dando passos, né? Então eu tenho um if controlando aqui a variável t, comparando ela, se ela é menor, com o valor de t1. T1 eu defini com 20 e o t ele começa com 0. Se isso for verdadeiro, ele pega o primeiro servo, manda para a posição 1, o segundo servo, 220 menos posição 3. Quando esse t ele vai aumentando sempre que ele executa a sequência toda, porque aqui embaixo eu tenho t mais mais. Então ele aumenta uma unidade, ele começa em 0, passa por aqui, vai para 1, passa novamente, vai para 2. Conforme o tempo vai passando, ele vai passar do valor 20. Então ele vai entrar nesse outro if t maior que t1. Então se ele passou, ele pega o servo 1, manda para a posição 3 e o servo 2, 220 menos posição 1. Aí ele continua avançando e aqui eu tenho um outro if que vai verificar se o t é 2 vezes maior que o t1. Então aqui ele verificou se era menor que 20. Aqui se é maior que 20. E aqui se é maior que 20 vezes 2, ou seja, maior que 40. Se chegar nessa condição, ele zera a contagem e o processo vai reiniciar, porque com t igual a 0, a próxima vez que o programa lê o loop, ele vai verificar que 0 é menor do que 20. E vai realizar essa primeira parte. Quando for maior que 20, ele realiza essa, até chegar no valor de 40. Aí, zera novamente a variável t. A cada vez que ele passa por aqui, tem um pequeno delay de 1 milissegundo. Então, isso ajuda na contagem de tempo, junto com as variáveis t e com o valor de t1. Bom, espero dessa forma ter ajudado você a entender o programa. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. E é isso aí, a gente se encontra no próximo vídeo.